capítulo de número 4, meus irmãos. Amém. Versículo de número 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Amém? Amém. Vou sentar em nome de Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Sempre adorando e exaltando o nome do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por este culto, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez nós estarmos em sua casa, poder louvar o seu santo nome, invocar o seu santo nome, aleluia, e ouvir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, livro de João, capítulo número 4, fizemos leitura a respeito do nosso Senhor Jesus, aleluia, uma palavra tremenda que muitas vezes foi pregada, aleluia, pelos nossos irmãos que estão aqui, que ministram também a palavra de Deus, aleluia, por mim também, aleluia, é onde Deus deu a cada um dos irmãos uma mensagem, creio que destinada para cada vida, segundo aquilo que Deus queria falar com os seus filhos, amém? Meus irmãos, olhamos para a palavra de Deus e vimos que, como diz na Bíblia, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E a Bíblia diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus estava fazendo uma grande obra na Judéia, a ponto de chegar aos ouvidos dos fariseus, que Jesus estava batizando mais discípulos e fazendo mais discípulos que João Batista. Quando a gente lê a respeito de João Batista, que batizava, irmão, na beira do Rio Jordão, a Bíblia diz que multidões iam ter com ele e por ele eram batizadas. Quando nós lemos aqui no capítulo 4, falando a respeito de Jesus, a fama que se espalhava é que Jesus estava fazendo mais discípulos e batizando mais pessoas do que João. Aqui nós já damos glória a Deus, né, irmão? Aleluia, porque se multidão iam ter com João e por ele eram batizadas, a Bíblia diz que a obra que Jesus fazia era mais, se bem que não era mesmo Jesus quem batizava, mas sim os seus discípulos. Mas contudo, é confirmado, sim, irmão, que a obra ela continuava avançando e que mais e mais vidas eram alcançadas pelo Evangelho. Glória a Deus. E João Batista veio para preparar o caminho para que Jesus desse continuidade na obra que João Batista havia começado. E essa obra não é uma obra de evangelização. Jesus, da mesma forma que Jesus, ele é tremendo por causa disso, da mesma forma que Jesus evangelizava e ensinava multidões, Jesus também buscava, se fosse necessário, uma pessoa só. Jesus, ele foi buscar o endemoniado de Gadareno, quando ninguém ia buscar. Jesus agora aqui, ele vai buscar uma mulher samaritana, irmão. E na continuação da palavra de Deus, a gente vê que a Bíblia diz que quando chegou aos ouvidos dos fariseus que Jesus fazia e batizava mais discípulos que o próprio João, Jesus ele sai da Judéia, irmão, de novo para a Galiléia, e era necessário passar pela província dos Gadarenos, por essa pequena cidade aqui, Sicar.
Só que a Bíblia diz, irmão, que Jesus saiu quando soube que os fariseus sabiam. Por que Jesus fez isso, irmão? Jesus fez isso, irmão, porque ele queria fugir dos conflitos. Ele não estava entrando em conflito com os fariseus, até porque as pessoas estavam se convertendo e acreditando na sua palavra, e não havia necessidade de Jesus discutir com os fariseus e entrar em conflito com os fariseus. Jesus estava pronto, irmão, para dar continuidade na obra e no seu chamado. Tem horas, irmão, que não vale a pena discutir, irmão, tem que continuar. Amém? Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, Jesus vai até a cidade de Samaria. E a Bíblia diz, irmão, que ele vai e senta na beira do poço, o poço de Jacó, aonde ele tinha dado ordem aos seus discípulos para que fossem até a cidade comprar alimento. E ali Jesus fica sozinho, sentado na beira daquele poço. É claro que Jesus estava com sede, irmão, sim. Mas a Bíblia diz que uma mulher samaritana foi até o poço no momento em que Jesus estava ali. E quando aquela mulher se aproximou, irmão, do poço de Jacó, Jesus estava sentado. Quando a mulher samaritana olha para Jesus, ela logo vê que Jesus, irmão, é judeu. E o olhar dela, irmão, é de longe. Ela vê aquele homem ali porque ela não é cega, né? Mas ela não dá atenção nenhuma para Jesus. Ela não sabe quem Jesus é, mas Jesus sabe quem ela é. Aleluia. Jesus sabe quem ela é, Jesus sabe o que ela fez, o que ela deixou de fazer, Jesus sabe. E por mais, irmão, que a palavra de Deus narre e conte que os discípulos de Jesus foram para a cidade comprar alimento, e que Jesus saiu da Judeia e não foi para a Galileia, porque era necessário passar por Samaria para ir para Galileia, e Jesus parou ali no poço de Jacó. Nós sabemos, irmão, que dentro do que vai acontecer, sendo que Jesus é Deus, Jesus marca um encontro com aquela mulher para salvar aquela alma. E ali, meus irmãos, Jesus está sentado à beira do poço de Jacó. Quando aquela mulher, irmão, ela chega com o seu cântaro, ela chega, irmão, com a sua corda, ela chega como quem tem alguma coisa. E Jesus, irmão, vê aquela mulher retirando água. Quem está com sede, irmão, quando olha alguém com água, ou movimentando alguma coisa com água, dá mais sede ainda. Jesus começa uma conversa com aquela mulher. E Jesus diz assim: dá-me de beber. Quando Jesus, irmão, fala para ela, dá-me de beber, aquela mulher fica espantada que Jesus, sendo judeu, conversa com ela. E ela olha para Jesus e diz: como pode tu, judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como é que tu pode pedir de beber para mim, se tu és judeu e eu sou mulher samaritana? E Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, tu é quem pediria e ele te daria água viva. Aleluia. Jesus, irmão, logo no início, preste atenção por favor aqui, Jesus logo no início começa a mostrar para nós, irmão, que ele não para ali por acaso, mas ele começa já uma conversa espiritual com aquela mulher. E é importante dizer para a igreja que Jesus, irmão, ele vai se aproximar de nós, irmão, mas sempre o assunto da sua palavra é nos tornar pessoas espirituais. Por mais, irmão, que a gente ouça várias vezes essa palavra, até que eu morra, eu preciso ouvir essa palavra. Escute, até que eu morra, eu preciso ouvir da boca dos pregadores que Deus me quer espiritual. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, irmão. Por quê? Porque a mulher samaritana chega como quem tem uma corda, como quem tem um cântaro. E ela olha para Jesus, irmão, quando Jesus pede água, irmão, e ela está olhando para Jesus, e Jesus está dizendo que, olha, se tu conhecesse quem é o que te pede, tu é quem pediria e ele te daria água viva. Já mostrando, irmão, para nós, Jesus como Deus, que por muitas vezes, você sabe que isso é verdade que eu vou dizer, Deus, ele pede algo a nós, e há uma grande dificuldade em o ser humano fazer aquilo que Deus lhe pede. Há uma grande dificuldade em o ser humano obedecer aquilo que Deus lhe pede, irmão. Mas olhe Jesus como Deus dizendo para ela: se tu conhecesse o que te pede, tu pediria e ele te daria. Deus está pronto a nos dar aquilo que nós pedimos, lembrando que essa conversa é uma conversa espiritual, e Jesus está dizendo: se tu conhecesse quem é o que te pede, tu pediria e ele te daria água viva, uma água diferente desta água que tu estás buscando. Imagine isso, uma água diferente desta água que tu estás buscando, uma vida diferente
dessa vida que tu estás vivendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que Jesus começa a oferecer àquela mulher, se ela, irmão, conhecesse quem é o que está lhe pedindo. E é bom, irmão, nós olharmos para essa palavra e ver que por mais que essa mulher não soubesse, ficasse espantada que Jesus, como judeu, tivesse falado com ela, ela começa a conversar com Jesus, com uma certa superioridade dentro das suas palavras, mas Jesus, irmão, na sua humildade, como nós cantamos aqui, aleluia, o meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim em mim. Quantas vezes, irmão, nós no nosso orgulho, irmão, estufamos o nosso peito para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, irmão, e nós, seres humanos tão pequenos, tão, irmão, gafanhotos, como a Bíblia diz, irmão, Deus olhando o céu, nós aqui na terra tão pequenos, estufamos o nosso peito pensando que somos algo, ou até que podemos viver sem Ele, e Ele fica na humildade. Por quê? Porque o que Ele mais quer é colocar o jardim outra vez dentro de você, o que Ele mais quer é resgatar você. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na tua condenação, meu irmão e minha irmã que está aqui. É por isso que Ele mais uma vez te traz. Tem gente que está aqui que pensa que veio porque o fulano convidou. Não. A Bíblia diz que ninguém vem a mim, Jesus disse. Se o Pai não trouxer, quem te trouxe aqui foi Ele. Quem marcou esse encontro foi Ele, aleluia. Porque Ele tem uma palavra para a tua vida. Nesta noite que Deus venha quebrar o teu orgulho, para que possa ser posto dentro de ti outra vez o jardim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você já começa a orar e a dizer: Deus, retira de mim todo o orgulho, toda a resistência a ti, mas que nesta noite eu saia daqui com meu coração quebrantado, com meu coração quebrado na tua presença, e nesta noite eu saia daqui enxugando as minhas lágrimas, porque tu falaste comigo, e nesta noite eu saia daqui reconhecendo que eu sou pequeno, que tu és grande, que eu sou fraco, que tu és forte, Deus. Quem sabe você começa a orar a Deus enquanto Deus está falando. Quem sabe você começa a pedir perdão pelas tuas falhas, porque o Deus perfeito, o oleiro de Jeremias, está aqui nesta noite, meus amados irmãos, para mostrar o que Ele pode fazer. Deus pode fazer na tua vida. Deus quebra protocolo, Deus quebra preconceito, e Jesus está fazendo isso, irmão, aleluia. Os discípulos estão no mercado, os discípulos estão comprando alimento, e Jesus, irmãos, na continuação da Bíblia, quando os discípulos vêm e apresentam a comida, Jesus nem quer comer, porque Ele disse: a minha comida não é essa. Fica bem claro para nós, irmão, que só Jesus só afastou os seus discípulos naquele momento, porque Ele tinha um encontro marcado com uma mulher samaritana, aquele que estava fazendo uma obra muito maior que a de João, que já batizava a multidão, que pregava para a multidão, também está dando atenção para um, aleluia. Alegra-te nesta noite, porque, escute isso, porque tem gente pensando assim: ninguém vai sentir a minha falta. Jesus sente a tua falta, aleluia. Ninguém vai notar que eu não estou. Jesus nota que você não está, e Ele te busca, Ele te resgata, porque Ele te ama, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? A conversa é espiritual, escute. Mas todos que leem e estudam essa palavra e que ministram, sabem, meus irmãos, que esta mulher não está entendendo uma conversa espiritual. Por quê? Porque ela está olhando para Jesus e vendo apenas um judeu. Não, irmão, aleluia. A salvação vem dos judeus, é por isso que Ele nasceu lá, mas Ele está ali com o Salvador, e ela ainda não sabe, mas Ele vai se apresentar a ela, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu disse que quando aquela mulher chegou, ela chegou com corda e chegou com cântaro, como quem tem. E quando Jesus pede, não, ela está demonstrando para Jesus o que ela tem, e está dizendo que Jesus não tem. Como é que o Senhor pode tirar
água. Como é que o Senhor pode ter essa água viva se o Senhor não tem cântaro e o Senhor não tem corda? Olha aqui, eu tenho e o Senhor não tem. Coisa triste é o ser humano que pensa que tem alguma coisa. Aleluia. Meus irmãos, nós não temos nada, nós precisamos dele, tudo pertence a ele. Louvado seja o nome. Eu queria que a igreja glorificasse aquele que tem, engrandecesse aquele que tem. Sabe por quê? Porque aquele que tem também é o que dá. Aleluia. Para aquele que pede. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso olhar para mim esta noite e ver que eu não tenho nada, mas aquele que dá tem me dado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, tu não tens o que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E o que nós queríamos que Jesus respondesse: eu sou. Mas ele não respondeu ainda. Ele deixou aquela mulher pensando que Jacó é maior do que Jesus. Mas outra vez Jesus deixou bem claro que antes mesmo que Abraão nascesse, ele já era. Mas para a mulher samaritana ele ainda vai ficar abaixo de Jacó, mas ela já vai saber quem ele é. Oh, aleluia. Jesus é maior do que tudo e que todos. Aleluia, glória a Deus. És tu maior do que Jacó? Percebam no versículo 13 que Jesus nem responde ela aquilo que ela quer saber, se ele é maior do que Jacó, mas ele responde assim: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Quem bebe desta água torna a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque dentro de si, irmão, nascerá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. A conversa é carnal ou espiritual? É espiritual. Não é como alguns pensam, irmão. Não é que a conversa começou a ficar picante. Não tem nada de picante. É conversa espiritual. Jesus está ganhando uma alma. Aleluia, Jesus está ganhando mais uma alma. A Bíblia diz, irmão, no livro de João, no capítulo 7, versículo 37, 38 e 39: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede de água, não, irmão. Se alguém tem sede de Deus, se alguém tem sede de palavra de Deus, se alguém tem sede de presença de Deus, venha a Jesus. Aleluia. Venha a Jesus. Aleluia. Beba, beba, beba. Aleluia. Olha para o irmão que está do lado, bota ele dentro do culto e diz para ele: beba desta água nesta noite. Aleluia. Beba desta água nesta noite. Versículo 38 de João 7 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura. Por que muitos não bebem dessa água? Porque lhes falta fé. Jesus está dizendo para a mulher samaritana: se conheceras o dom de Deus, que dom é esse? É fé. Fé é dom de Deus. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu pediria. Olha o que diz, irmão, no versículo 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Que nessa noite o inimigo perca, que as correntes sejam cortadas, que o laço seja cortado, que a corrente seja despedaçada, mas que você se levante cheio de fé. Aleluia. Cheio de fé em quem? Cheio de fé em Jesus Cristo, porque eu acredito no que eu estou pregando. Aleluia. E dentro de você, no seu interior, fluirão rios de águas vivas. Versículo 39: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, irmão, esse rio que iria fluir, escute isso aqui, entenda hoje, esse rio que ia fluir
essa fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Uma vez que nós entendemos isso, irmão, agora nós entendemos que Jesus está dizendo para a mulher samaritana: se tu conheceras o nome de Deus, e quem é o que te pede, tu é quem pediria, e ele te daria água viva. E Jesus continua dizendo: olha, quem tomar dessa água, quem beber dessa água que tu está pegando aí, vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho, da água que eu dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo: mulher, a água que eu tenho, tu não está entendendo a conversa, eu estou tratando contigo de uma conversa espiritual. Aleluia. Sabe o que eu estou te ofertando, mulher? Eu estou te ofertando uma nova vida no Espírito, uma nova vida no Espírito. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos. Jesus está ofertando uma nova vida no Espírito. Quando alguém está cansado, quando alguém não aguenta mais, quando alguém está sedento como a terra seca, Jesus está dizendo: vinde a mim, aleluia, vinde a mim. Se alguém tem sede, venha a mim, porque Jesus tem água viva, Jesus tem vida nova, Jesus tem vida nova, vida pelo Espírito, para mim e para vocês. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmão, em Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13, Deus está falando na boca do profeta ao seu povo, e Deus está dizendo assim: porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Dois males cometeu o meu povo, deixaram a mim um manancial de água viva. Olha o que o povo fez: deixou um manancial de água viva. E Jesus se apresenta como quem tem a água viva para dar. Deus foi deixado pelo seu povo, e Deus está dizendo na boca do profeta Jeremias, e Jesus está se oferecendo como água viva para a mulher samaritana, irmão, aleluia. Deus está dizendo na boca do profeta: deixaram a mim, que sou o manancial de água viva, para cavar em cisternas rotas, para cavar em cisternas rotas que não retém a água. Eu fui, irmão, pesquisar o que significava cisterna rotas para explicar para a igreja. Cisternas rotas era cisternas rachadas, sem água, cisternas sujas. Então, todo o trabalho em favor de uma cisterna rota era inútil, porque não havia esperança para o que a procuravam, os que procuravam. Por exemplo, quando um viajante, irmão, cansado da sua viagem, se aproximava e avistava uma cisterna, irmão, ele logo pensava: ali tem água. Mas quando ele chegava naquela cisterna, via que era uma cisterna rota, não tinha água, uma cisterna rachada, e muitas vezes, irmão, com uma água suja. Assim é aquelas pessoas que abandonam a Deus, porque Deus é o manancial de água viva. Irmão, não abandonamos a Deus, que é o manancial de água viva, irmão, para buscarmos águas em cisternas rotas, aonde não retém água. Porque se nós estivermos sedentos, escute isso, os espirituais aqui vão entender. Se nós estivermos sedentos, irmão, e não buscarmos águas em quem é o próprio manancial, e começarmos a buscarmos águas em cisternas rotas, não encontraremos ali o que queremos. Por mais, irmão, que muitas vezes o desejo seja tão grande, e a gente pensa: olha, o melhor é ir ali. Não, o melhor é ir no manancial. Glória a Deus. O melhor é ir naquele que tem água viva. Aleluia. Ele não só tem, como quando ele dá essa água, irmão, ele faz com que nasça dentro de você uma fonte que não segue, uma fonte a jorrar para a vida eterna. E mais, quando Deus fala isso na boca do profeta Jeremias, Deus está deixando bem claro para o seu povo, aqueles que abandonaram o próprio manancial de águas para cavar em cisternas rotas, irmão, como quem se dirige a adorar outros deuses, irmão, certamente com um tempo essas pessoas estarão sedentas, e quando não tiver mais água naquelas cisternas rotas,
quando não tiver mais água limpa, que é o necessário para o ser humano beber, quando não tiver mais a água que Deus estava dando, irmão, porque foram enganados, irmão, por algo que parecia ser, mas não tem e não é, se lembrarão de quem? Do manancial. Eu não estou aqui para julgar, e muito menos Jesus, porque Jesus não está julgando a mulher samaritana, mas nessa noite Deus está te oferecendo água viva. Deus não está te julgando se porventura tomasse uma decisão e fosse buscar na cisterna rota, e quando chegasse lá percebesse que o melhor para ti era ter ficado aos pés do manancial. E agora quem sabe está sedento, meu irmão, agora quem sabe está sedenta, minha irmã. Então pega essa palavra nesta noite, porque Jesus está dizendo: se você conhece o que te pede, você é quem vai pedir, e eu te darei água viva. O manancial de água viva está aqui nesta noite. Aquele que tem água viva, aleluia, está aqui nesta noite. Se tem crente que está entendendo, beba dessa água, beba dessa água, beba dessa água. Sacia a tua sede nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus. É vida nova no Espírito, é vida nova, vida nova, vida nova no Espírito, vida nova no Espírito, vida nova no Espírito, é vida nova no Espírito. A conversa começa a ficar boa, aleluia. Começou a cair umas gotinhas dessa água na boca daquela mulher, aleluia, glória a Deus. Aquela mulher está percebendo, irmão, no meio dessa conversa, que Jesus não é apenas um judeu, aleluia, mas ela começa a falar com Jesus e olhar para Jesus e não com outro olhar. Ela começa a falar com Jesus e não ainda mais atenção para o que ele fala, porque ela começa a respeitar a Cristo enquanto ele fala. Isso é tremendo, isso é um processo dentro da evangelização. Muitas vezes, irmão, não respeitamos a Deus da maneira que Deus deve ser respeitado, mas quanto mais Deus fala com nós, aprendemos a respeitá-lo. Quanto mais nós ouvimos a Deus, aprendemos a respeitá-lo. Não fomos chamados por Deus para ser filhos rebeldes, fomos chamados para ser obedientes, obedientes até a morte, porque a Bíblia diz que Jesus era o Filho de Deus na terra, mas como Filho de Deus na terra, ele foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz, aleluia. Ele não abriu a boca, irmão, mas como cordeiro mudo foi levado ao matador, mas Deus o exaltou. Da mesma forma Deus há de te exaltar, da mesma forma Deus há de exaltar a sua igreja. Permaneça como filho obediente nesta noite, beba dessa água, sacia a tua sede com a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus, porque é o próprio Cristo que te oferta. Chega de cisterna rotas, chega de cisternas rachadas, chega de cisterna seca, chega de beber água suja. Não está matando a tua sede, você não percebeu? Não está matando a tua sede, não, você continua sedento, irmão, você continua sedento, irmão, não, o manancial de água viva, ele se oferece. Jesus se oferece. Se tu conheceras quem é o que te pede, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que está te pedindo, aleluia, tu é quem pediria, ele te daria água viva. Glória a Deus. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Senhor, me dá dessa água aí, porque você vai ter uma fonte dentro de mim, eu não vou ter mais sede, então não preciso vir mais buscar essa água aqui. Ela quer beber da água viva que Jesus está dando, irmão. Versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, irmão. Ela começa a falar a verdade, irmão, aleluia. Jesus está dizendo para ela: vai lá, chama o teu marido se tu quer beber dessa água, aleluia. Eu tenho água para dar, mas chama o teu marido para tomar dessa água também. E ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Isso disseste com verdade, porque tivesse 5 maridos, e hoje o que tu tem não é teu. Eu acho isso a coisa mais feia do mundo. Eu acho. Pastor, achar é procedência maligna. Irmão, se eu estiver falando da palavra. Agora eu estou dizendo aqui, fisicamente, um pensamento humano. Nós cristãos, ao entendimento da palavra, e isso vai para conselho para jovens também, irmão, é feio isso aqui, o testemunho dessa mulher, ou não é?
É plausível o testemunho dessa mulher? Não é. Jesus sabe. Irmão, isso é para ela ficar toda envergonhada. Jesus sabe, não tem nada escondido. Não tem nada escondido. Jesus sabe quantos maridos que ela teve e o que ela tem não é dela. Jesus sabe que ela está vivendo uma vida de pecado. Não pode beber dessa água. Se não começar a falar a verdade, não pode, pastor Gabriel. Não adianta alguém dizer que mudou, que a igreja evoluiu, que é 2025, que é isso e aquilo. A palavra não muda. A palavra não muda, não vai mudar, meus irmãos. Mas alguns terão comichão no ouvido e se deixarão ser enganados e procurarão líderes, pregadores, pastores que preguem para eles aquilo que eles querem ouvir. Jesus, irmão, está trazendo à tona ali, e aquela mulher está confessando para ele: eu não tenho marido. Não tenho marido, ela disse. Ela não está casada, né? Mas se tu tivesse 5 maridos, e hoje o que tu tem não é teu. Irmão, isso é a coisa mais feia, ficar tentando. Irmão, nos últimos dias, as pessoas casariam e dariam-se em casamento. Eu caso, eu não vou continuar nessa exortação, vou seguir na palavra aqui. Casei, não deu certo. O que eu faço agora? Me separo, caso de novo. E aí, não deu certo. O que eu faço? Caso de novo. Eu sou crente, a palavra está me apoiando, não está te apoiando em nada. Em nada disso aí, em nada. Nada disso. A palavra não te apoiou em nada. E Jesus sabe. E Jesus perguntou para ela: cadê o teu marido? Eu não tenho. E se tu dissesse com verdade, tivesse 5, tu já está no 6º e nem é teu. Já está tentando, né, irmão? Porque tem gente tentando aí, irmão, né? Porque tem gente tentando, quer beber da água, começa a falar a verdade. O que Jesus está ofertando, irmão, para ela é uma nova vida no Espírito. Se vai viver uma nova vida no Espírito, irmão, então vai entender, irmão, que o que é coisas da carne, o que não agrada a Deus, porque ela vai viver uma nova vida no Espírito, porque Deus é Espírito. Amém? Amém. Então ela vai entender pela palavra de Deus, irmão, aonde é que ela está errando. E aí quando Jesus fala para ela, irmão, que ele sabe que ela teve 5 e o que ela tem não é dela, irmão, ela fala assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar, escute, onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A pergunta dela é: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, no Monte Gerizim. Havia uma competição, escute aqui, uma competição, irmão, entre os judeus e os samaritanos. É claro que eles não se davam mesmo. Os samaritanos fizeram um templo no Monte Gerizim e adoravam lá, e os judeus adoravam em Jerusalém. Então, irmão, o povo que crescia sabendo que o lugar certo da adoração era em Jerusalém, os que eram judeus. Mas os samaritanos, irmão, sabiam que o lugar certo era no Monte Gerizim. Então, se eles estivessem em Jerusalém, eles podiam adorar sim ou não? Os samaritanos, se estivessem em Jerusalém, podiam adorar sim ou não? Não. Porque eles aprenderam que ali não era o lugar certo. Se judeu estivesse, irmão, em Samaria, não podia adorar, porque eles aprenderam que o lugar certo é lá. A doutrina, o ensinamento deles era que para adorar a Deus tinha que estar em algum lugar. Só que Jesus vai ensinar para ela que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador não adora só quando está em algum lugar específico. Verdadeiro adorador adora em todos os lugares. Verdadeiro adorador adora na igreja, sim. Verdadeiro adorador adora em casa. Verdadeiro adorador adora no trabalho enquanto vai para o trabalho. Verdadeiro adorador adora, irmão,
viajando, aleluia, enquanto está no seu carro, enquanto está no ônibus. Verdadeiro adorador, irmão, adora de noite, adora de dia, medita, como diz a palavra de Deus, de noite e de dia. Verdadeiro adorador não espera estar em um lugar para adorar. Se tem crente entendendo que eu estou falando da glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus disse: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Só por quê? Porque a salvação vem dos judeus. A gente adora o que conhece porque a gente sabe que a salvação vem dos judeus. Mas Jesus continua dizendo: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não é o lugar, eu coloquei aqui, meus irmãos, verdadeiro adorador é esse que o Pai procura. Verdadeiro adorador, ele entende que não é o lugar, e sim ele vive um relacionamento com Deus. E dentro desse relacionamento, irmão, deixa eu falando de relacionamento, eu já vou terminar a mensagem. Você que está aqui, meu irmão e minha irmã, que é casado, você é casado com a sua esposa só quando você está lá na casa com ela? Só quando você está na tua casa? Aí no lugar certo, eu sou casado, mas só quando estou em casa? Não. O teu relacionamento, irmão, você sempre vai apresentar, pois por mais que ela não esteja junto, você sempre vai mostrar que é casado em todo lugar que você chegar, porque você vive um relacionamento. Tem gente que já entendeu? Irmão, nós não temos um lugar certo para adorar, nós temos a nossa casa assim. Da mesma forma, nós nos reunimos na casa de Deus, chamada casa de oração. Mas quando o assunto é adoração, aonde eu coloco o meu pé, eu sou adorador, porque eu vivo um relacionamento com Deus. Aonde eu chegar, irmão, aonde você chegar, você pode, é claro que você não vai chegar, irmão, pela rua, chegar na casa da pessoa como você adora na igreja, mas é lembrar que você é adorador, aleluia. Vai vir as bandejas do diabo e você vai dizer: não, eu sou adorador. Você vai andar pelos lugares por aí e você vai dizer: não, eu sou adorador. É claro que você vai cantar louvores, sim, irmão, pela rua, você vai dar glória a Deus, é claro que você vai fazer todas essas coisas. E alguns vão pensar que você até enlouqueceu, porque você vai falar muitas vezes sozinho, irmão, mas você sabe que você não está sozinho. Você não precisa do celular, irmão, para falar com Deus. Você só liga a tua mente, o teu coração, e você vem na rua com os teus olhos abertos, mas você vem nesse relacionamento com Deus. Você vem como adorador caminhando pelas ruas, irmão, dessa cidade. Você vem falando com o Senhor do céu, e o Senhor do céu, aleluia, está olhando para você, está vendo você. E o verdadeiro adorador entende o que é adoração em espírito. Por quê? Porque enquanto ele fala, enquanto ele ora, enquanto ele anda, você sente a presença do Espírito Santo de Deus se movimentando no teu corpo, se movimentando na tua vida. Deus está chamando a nós, a igreja, a você, meu irmão, que está aqui, para que nós venhamos entender que não se trata de lugar, se trata de verdadeiros adoradores. Aleluia! Glória a Deus. Não é só na igreja que você adora. Não é. Não é só dia de culto que você tem que adorar a Deus. Não é só dia de culto que você tem que pegar a Bíblia. Não é só dia de culto que você tem que cantar. Você é verdadeiro adorador. Você tem prazer no dia a dia em adorar ao Senhor. É claro que você se alegra de vir à igreja para que nós juntos possamos unir as nossas vozes, irmão, e louvarmos ao Deus vivo. É claro que você se alegra de vir à igreja, irmão, e aplaudir. Alguns não gostam que aplaudem, até dizem, irmão, que não se deve aplaudir, mas nós aplaudimos sim a grandeza e a majestade do nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele sempre vamos dar toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Nós não aplaudimos o que prega, não aplaudimos o que canta, não aplaudimos o que se apresenta, mas aplaudimos a presença dEle enquanto tudo isso acontece. Aplaudimos a presença dEle, a glória dEle, a graça dEle, que desce enquanto tudo isso acontece. Glória a Deus, louvamos a Deus, adoramos a Deus, engrandecemos a Deus, aleluia, porque enquanto nós estamos cultuando a Deus, irmão, você deve sentir
sentir, irmão, essa fonte de água viva se movimentando dentro de você, uma vez que essa fonte de água viva é uma vida nova pelo Espírito, o Espírito de Deus se movimenta dentro de você, aleluia, glória a Deus. Deus está procurando, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Amém. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela disse: eu sei, respondeu a mulher, escute, que há de vir o Messias, chamado o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela estava esperando o Messias chegar, para o Messias anunciar estas coisas para ela. Estava esperando Jesus, irmão, chegar para anunciar estas coisas que Jesus está falando, mas que ela pensa que Jesus é um profeta. Irmãos, olhe para a palavra de Deus e perceba Jesus chamando essa mulher, por favor, chamando essa mulher para uma verdadeira adoração. É isso ou não é isso? É isso ou não é isso? Chamando essa mulher para uma verdadeira adoração, para que ela se torne uma verdadeira adoradora, que adore a Deus em espírito e verdade. Está na Bíblia ou está na Bíblia? Mas olhem a forma com que ela espera o Messias. Olha a maneira com que ela espera o Messias. Que bom que o Deus que a gente serve é um Deus de misericórdia, porque a forma como ela espera é essa, irmão. Tenho 5 maridos e hoje o que tu está não é teu. Ela está esperando o Messias vir para esclarecer todas as coisas, mas enquanto ele não vem, eu vou vivendo a minha vida toda errada. Não há mais tempo de nós vivermos a nossa vida toda errada, irmão. Não há mais tempo, porque Jesus veio e Jesus está conversando com ela como quem resgata mais uma alma, como quem resgata mais uma alma. Mas a próxima vez que ele vier, ele vai vir para nos levar daqui. É por isso que vocês precisam acreditar no que eu estou pregando hoje aqui. Vocês precisam dar crédito a essa pregação. Nós olhar para a mulher samaritana e ver Jesus falando com ela, não é Jesus trazendo ela para a verdade. Você senta aqui na terça, na quinta e no domingo, porque a cada dia o Senhor, com a sua infinita misericórdia, quer nos trazer para a verdade, quer nos transformar em pessoas espirituais. Por isso que Ele nos oferta de graça tudo isso. Você não paga para ser salvo, você não paga para ter sabedoria, você não paga para ter o Espírito Santo. Você pede e recebe, você busca e encontra, você bate e se abre. Ele se oferece, Ele se oferta. O manancial de água viva está aqui nessa noite. Aleluia. Glorificado e adorado seja o nome dEle. E se ela está esperando que o Messias venha para esclarecer todas essas coisas, Jesus está dizendo assim para ela: eu sou. Aleluia. Eu que falo. Glória a Deus. Quando o Messias vier, Jesus disse: eu sou. Eu que falo. Imagine isso. Meus irmãos, não sei se você consegue acompanhar a palavra como quem imagina o que aconteceu, como quem olha um filme. Imagine isso. Jesus dizendo para ela: eu sou, eu que falo contigo. Irmão, quando Jesus fala isso, não tem como o corpo não arrepiar. Não tem como o corpo não tremer. Quando ele se apresenta: eu sou. Jesus está ganhando uma alma, irmão. Aleluia, glória a Deus por isso. Jesus está resgatando mais uma alma. Satanás perdeu, igreja. Aleluia, glória a Deus. Haverá testemunho de glória e de bênção na vida dessa mulher. Vida nova pelo Espírito, é o que Jesus está ofertando. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Já vou terminar. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Ficaram em silêncio. Coisa linda isso aqui. Sabe, pastor Gabriel, Jesus estava evangelizando. Quando eles chegaram, a conversa já estava finalizando, mas ele não sabe se estava finalizando, se estava começando ou se estava no meio. Então, já que Jesus está ganhando uma alma, eu não vou chegar me atravessando e atrapalhar esse evangelismo. Irmãs que estão aqui, irmãos, nós temos que ter esse cuidado, irmão.
Quando você chegar num lugar e você percebe que o teu marido, a tua esposa, seja quem for, está falando de Jesus, está ganhando uma alma, jovens, crianças, não se atravesse, não se intrometam, não pergunta onde foi, onde é que está, amor, onde é que está a chave do carro, amor, onde é que está a chave da casa. Irmão, se está evangelizando, está ganhando uma alma, faça como os discípulos, não perguntaram nada, só ficaram calados esperando Jesus ganhar mais uma. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Aprendemos isso. Está falando de Jesus? Faz que nem a Paulinha faz. Pega os guri, traz para cá. Teu pai está fazendo lá. O pai pega a Bíblia, o pai pega a Bíblia para estudar lá em casa a palavra de Deus, irmãos. Eles sabem que eles não podem me atrapalhar. Eu estou estudando. Eu tenho que trazer uma palavra para a igreja. Eu não posso ter criança gritando na minha beira, porque eu estou tentando ligar a minha mente com o céu. Eu estou tentando refletir na Escritura para trazer uma palavra ao povo de Deus. Eu não posso ter criança gritando aqui. Então a esposa sábia, ela já pega as crianças, ela tira da sala. O Davi pega a Bíblia, senta do lado, não está atrapalhando. Eu vi que ele quer fazer como eu faço. Desde que não me atrapalhe, fica aí e estuda a palavra também. Se ele está pegando isso como exemplo, glória a Deus por isso. Mas não pode se atravessar. Não pode chegar se intrometendo para não atrapalhar. Isso é espiritual, para não atrapalhar. E os discípulos de Jesus, a Bíblia diz, irmão, não, todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou porque falas com ela. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Olha como é que funciona com Deus na nossa vida. Antes dela reconhecer e Jesus se apresentar, a conversa acontece e ela ouve o que ele tem a falar, e ela também conversa com ele. Uma conversa com Deus, o que é para nós, irmão? Ei, igreja, oração. Uma conversa com Deus para nós é oração. Só que ela não está só falando, ela também está ouvindo. No início, irmão, ela começa dizendo assim: Senhor, quando ela ainda está com aquele orgulho no peito, com que tu vai tirar a água? Tu não tem cântaro, não tem corda, o senhor não tem nada. Eu estou olhando aí, estou vendo que o senhor não tem nada. Mas depois que ela entende quem Jesus é, ela até deixa o que ela trouxe. Porque o que ela trouxe, o que ela pensou que tinha, ela percebe que quem não tinha era ela. Ela deixa o cântaro, ela deixa o que ela trouxe, esquece de tudo, vai embora tão feliz porque encontrou Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O mais precioso para ela é Jesus agora. O que ela vai fazer lá, irmão? O que ela foi fazer lá? E ela levou água para casa? Ela levou água, sim ou não? Porque Jesus agora é o mais importante. Ela está deixando de fazer o que ela foi fazer porque ela foi evangelizada, irmão. Jesus é o mais importante. Agora ela se esqueceu que ela ia fazer coisa linda. Isso é obra de conversão. O que ela está fazendo mesmo? Não quero nem saber agora. Eu quero é falar de Jesus. Ela vai embora para a cidade. Ela entra gritando na cidade. Aleluia, louvado o Senhor, louvado o Senhor. Agora imagine só. Aquela mulher, irmão, quando os discípulos chegaram ali, aquela mulher vai embora, irmão. Ela vai correndo para a cidade. Ela entra, irmão, na cidade gritando, as pessoas saindo para a rua: o que houve, o que houve? E ela dizendo: venham ver, venham ver, venham ver, venham ver, venham ver, venham ver o que aconteceu. Eu encontrei um homem que falou tudo a respeito da minha vida. Será esse o Cristo? Venham, venham, venham. As pessoas deixaram a sua casa, deixaram os seus afazeres e todos seguiram aquela mulher. Jesus, pastor Gabriel, falou para dar atenção para uma mulher samaritana, mas a mulher samaritana levou a cidade toda aos pés de Jesus. E agora, irmão, Jesus está ganhando mais e mais e mais almas naquele lugar. Que coisa linda! Aleluia! Você tem tanto valor para Deus, que Deus, irmão, vai ganhar tantas almas através da tua vida. Aleluia! Está repreendido o pensamento de que Deus não se importa comigo, ninguém vai sentir a minha falta.
Irmão, você faz falta. A mulher samaritana fazia falta. Você olha e vê Jesus, irmão, no poço de Jacó, conversando apenas com uma mulher, mas aquela mulher levará uma cidade aos pés de Deus. Oh, glória, aquela mulher levará uma cidade aos pés de Jesus. Aleluia, o chamado é grande, a obra é grande. Aleluia, aleluia, aleluia. É tão bom quando eu olho para dentro de mim, quando você olha para dentro de você, e você se sente tão pequeno, você se sente tão fraco, você se sente tão falho, você não se sente preparado, porque o Deus que prepara te escolhe, o Deus que é forte te dá força. Aleluia, dessa maneira o Senhor escolhe os que não são para confundir os que são. Aleluia, glória a Deus. Nós colocamos em pé, meus irmãos. Aleluia, aleluia, Jesus. Até esse dia, irmãos, até esse dia, quantos dos discípulos de Jesus, escute isso aqui, eles foram na cidade? Qual cidade? Na cidade dos samaritanos, e foram comprar comida, alimento, irmão. Só que os discípulos de Jesus, pastor Gabriel, não levaram ninguém para Jesus ganhar, para Jesus evangelizar. Pedro não levou ninguém, Tiago, João, não levaram ninguém. Mas a Bíblia diz, irmão, que essa mulher saiu. A Bíblia diz, saiu falando: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Versículo 30, saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido que comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Fica bem claro para nós na palavra de Deus que Jesus, mesmo que os discípulos foram buscar algo para comer, Jesus não estava marcando sim um encontro com aquela mulher, aleluia, porque Jesus nem se alimenta, irmão, quando eles trazem a comida, porque a comida de Jesus, irmão, era fazer a obra de Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus, aleluia. Sabemos agora, não é mais pelo que tu disse. Que bom que tu disseste, que bom que tu evangelizou, que bom que tu anunciou, mas agora eu estou na presença dele, aleluia, glória a Deus. E mulher, já nem é mais pelo que tu disse, mas é pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho ouvido. Agora eu sei que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Amém. Você sabe disso? Não, sério, você sabe disso? Aleluia. Alguém pode ter trazido você, alguém pode ter anunciado o Evangelho a você, alguém pode ter falado de Jesus para você, mas, meus irmãos, a intenção é trazer você aos pés de Jesus, para que quando você saia dos pés de Jesus, irmão, você caminhe pelas suas pernas, afirmando todos os dias: eu sei que tu és o Salvador do mundo. Eu sei que tu és o Salvador do mundo. Viva todos os dias com essa certeza. E por mais que as coisas não deem certo, irmão, porque nem sempre vai dar no dia a dia, uma coisa é certa, irmão: Jesus é o Salvador do mundo. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor, e Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Entenderam a palavra de Deus? Aleluia. Tem alguém com sede? Tem água aqui, irmão? Querem dessa água aqui? Não.
Se tomar dessa água aqui, vai ter sede. Mas quer dessa água aqui? Tem água aqui, irmão. Aleluia. Bebeu dessa água aqui? Aleluia. Bebeu dessa água aqui? Porque a Bíblia diz, Jesus disse que todo aquele que beber dessa água, dentro de si, a fonte, a jorrar para a vida eterna. Quem bebe dessa água sai decidido nessa noite. Glória a Deus. Quem bebeu dessa água vai sair decidido nessa noite. Aleluia. Decidido a quê, pastor? Decidido a viver essa vida nova pelo Espírito. Glória a Deus. Eu quero viver essa vida nova. Amém? 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 Não é todos que querem ver essa vida nova. Ele nos chama, irmão, para adorar a Deus em espírito e em verdade, irmão. O que é mentira é mentira, a partir de agora é verdade. Diante de Deus é verdade, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Glória a Deus. Se alguém precisa de uma oração especial, está enfermo, pode passar aqui na frente, o pastor Gabriel vai ungir. Se alguém quiser voltar para Jesus, passa aqui na frente. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, irmão, e quer aceitar Jesus, passa aqui.